Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube e podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todo mundo que nos ouve, que nos prestigia, que nos divulga, que nos compartilha, que nos tolera. Chegando aqui mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, seu programa favorito de história. Como sempre, mandar um abraço pro pessoal da Karsug Mania, melhor comunidade de futebol do Facebook. Também mandar um abraço para todo mundo que nos financia, nos prestigia. E alguns breves recados do último programa, né, que foi de um tema bastante diferente, mas talvez justamente por ter sido bastante diferente, não tenha mobilizado tanto assim as pessoas, embora não estou falando nem questão de audiência, eu estou falando questão de comentários mesmo, né, mas o Vitor Iago Argos, ele disse que o senhor Rodrigo me denunciou aqui, dizendo que não ouço podcast por preconceito do futebol, mas vou só lembrar ele que me ofereci para ir a um jogo do Coxa quando não tinha ninguém para ir com ele, ou seja, lavação de roupa suja aqui, e ele disse que é um excelente trabalho e que ele estava perdendo por não ter ouvido antes, ou seja, fiquem aí, chupem essa manga. Tá? O Vitor de Almeida perguntou por que essa perseguição ao melhor esporte de todos, o rugby. Não é perseguição, são apenas fatos, né? É apenas realidade concreta. O Lucas Mioto, de Ariquemes, Roraima, disse que o programa é simplesmente sensacional, descobri há alguns meses, já zerei todos, e ele disse que na Copa de 2002, Anderson Polga foi titular contra a China e contra a Costa Rica. Em 2002, só os goleiros reservas não entraram em campo. Ele disse que foi fazer justiça ao Anderson Polga, mas depois o Dida foi titular em 2006 e o Rogério Ceni jogou lá alguns minutos contra o Japão. O Thiago Farias disse que está esperando Fronteiras Invisíveis sobre hóquei no Canadá, e tem que ter dois, porque tem o Quebec. O Davi Leonardo lembrou que a França também invadiu Alagoas, tanto que a atual bandeira de Alagoas faz alusão à bandeira francesa, com os mesmos ideais da Revolução Francesa, e ele mandou saudações azulinas CSA na Série A em 2019. Nós esperemos aí que o Walter faça uma dieta balanceada aí, esperando a Série A. O Bruno Leonardo Amorim também comentou, né, sobre Alagoas, dizendo que a poucos minutos de Maceió tem no município de Marechal Deodoro, a Praia do Francês, né, onde era realizado esse contrabando de pau-brasil. E ele disse que, né, como curiosidade, na Ilha de Reunião, que foi executado Olivier Levasseur, o Labuse para os íntimos, que é dono de um dos maiores tesouros piratas nunca encontrados, né? E isso teria servido, inclusive, de inspiração para um mangá chamado One Piece, tá? E, finalmente, o Rodolfo de Moura lembrou aqui de um jogador que a gente não mencionou, o Pascal Varirua, que é um polinésio que jogou pela França, pela seleção francesa de futebol. E ele disse que agora a gente precisa fazer também um programa sobre o Reino Unido ultramarino e a Holanda ultramarina. Pegando os comentários lá no site da Central 3, o Ulisses Cardoso escreveu que finalmente terminou de escutar todos os episódios do Fronteiras e gostaria de ressaltar ao Felipe, no programa sobre a Palestina, que a cidade de Diadema não faz parte do ABC, ele está certo, porém Diadema faz parte do grande ABC, que é o que eu defendo. O Alex Gomes agradeceu por mais um excelente episódio que nos traz muita informação e cultura além mar. Já ouviu todos os programas, a grande maioria
na presença da filha dele, a pequena Suri, que tem como programa favorito de histórias dela. A gente coloca a pequena Suri para dormir. Também falou que o programa sobre a Rússia impressionou a professora dela do segundo ano do ensino fundamental, em decorrência a uma aula sobre a história do país, que foi sede da última Copa do Mundo. Ele que nos manda um abraço de terras capixabas, diretamente da cidade de Castelo. O Edgar Carreiro Júnior, membro do Conselho Editorial do Baião de Dois, falou que tem uma dica cultural sobre a Guiana Francesa, que é o filme Papillon, de 1973, com o Steve McQueen e o Dustin Hoffman, baseado no livro homônimo sobre a vida do Henri Charrier, que foi preso e enviado à Guiana Francesa após algumas tentativas de fuga e posteriormente enviado para a Ilha do Diabo. O Caio Takemoto diz que costuma acompanhar o Fronteiras com o Google Maps e o Google Imagens aberto, assim ele pode situar nos locais comentados e ver fotos dos lugares. Ele falou que a última edição deixou ele ao mesmo tempo admirado diante das belezas das ilhas citadas e incomodado, uma vez que dificilmente ele terá tempo ou dinheiro para conhecer essas maravilhas. E o Felipe Henrique lembrou também que o Tahiti é o atual vice-campeão mundial de futebol de areia, inclusive perdendo para o Brasil na final. Bem, Felipe, o ouvinte que recebeu aí, né, no feed, entrou no site da Central 3 ou do Xadrez Verbal, observou, né, que a edição dessa quinzena é sobre Goiás por conta, né, da efeméride dos 85 anos de fundação de Goiânia. Isso, e além disso, a gente ainda tem a possibilidade, né, de 3 times goianos, né, subirem da Série B para a Série A. Uma possibilidade ali, vamos dizer, complicada, porque uma vaga já é do Fortaleza. Sobrariam 3 vagas, o CSA e o Avaí estão na briga também. Isso. O Londrina cresceu nas últimas rodadas. Então, assim, é improvável que os 3 subam, mas é muito provável que a gente tenha um time de volte a ter um time de Goiás na primeira divisão no que vem. Ó, já declaro minha torcida pro Vila Nova, viu? Que não joga a Série A desde 85. O senhor é parcial, o senhor está comprometido para o restante dessa gravação. E além disso, já fazia um tempo que a gente não fazia de um tema nacional, né? Porque deveria ter sido na semana do 7 de setembro, que não teve por conta, né, do incêndio no Museu Nacional, enfim. Então, tudo convergiu para esse tema e, além disso, antes da gente começar de fato, né, os nossos ouvintes vão ouvir 2 participações da Natália Pessoni, que é mestre em História pela Universidade de Goiás, é professora de História lá em Goiás, e principalmente ela ajudou muito a gente com o roteiro, tá? Então fica aqui o agradecimento para a Natália, e claro, se vocês acharem que faltou alguma coisa, se vocês acharem que não ficou legal, a culpa é dela, tá? Então não briguem com a gente, brincadeiras à parte, não briguem com ela vai ser mamãe, inclusive, ela está grávida, então não briguem com ela, não é para estressar a futura mãe Natália Pessoni, tá bom? Bem, então passemos para o primeiro bloco, né, para falar justamente sobre Goiás antes de ser Goiás. A história. Felipe, voltamos aí cerca de 13 mil anos, né, da presente data, para falar sobre os primeiros vestígios arqueológicos ali no Planalto Central. Isso, a gente pega ali o período, né, pré-colonial, as primeiras povoações, né, com vestígios arqueológicos são de mais ou menos 11 mil anos, né, antes de Cristo, antes da Era Comum, enfim, como preferirem, com várias pinturas rupestres na região onde hoje está o município de Serranópolis, no sudeste do estado, né? E, ao contrário, né, normalmente quando a gente fala especialmente da história dos estados litorâneos, ou então quando a gente fala da origem de várias palavras no idioma português,
né? Sempre se fala dos tupi-guarani, dos tupi, o idioma guarani, mas no caso de Goiás e boa parte do interior do Brasil, estamos falando aqui de outro tronco linguístico, né? Que são os idiomas G, tá? Então, são outras... infelizmente, até pela complexidade, pela riqueza cultural, né, fica aquele lembrete, né? O Brasil é grande pra caramba, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, você não tinha índios, né? Índios, uma coisa uniforme. Você tinha centenas de culturas e civilizações, cada uma com seu idioma, cada um com seus costumes. E, principalmente, você tinha troncos linguísticos diferentes, então não era tudo tupi-guarani. Você tinha diversos povos e no interior você tinha ali esse tronco linguístico, o G, né? E o início, né, da historiografia goiana vem com, né, as crônicas de viajantes, a percepção dos intelectuais goianos do século XX, aí não necessariamente, né, historiadores, e o nome do estado... muito provavelmente, né, seria o grupo dos índios guaiazes, né, que viveria ali no território onde hoje é Goiás. Porém, tem diversas hipóteses, diversas controvérsias sobre esse grupo, né, dos guaiazes, já que na época talvez eles não fossem um grupo unificado, ou então eles existiam em outra região. Eles são parentes dos guaianazes aqui da Zona Leste? Olha, eu não duvidaria. E foram, né, então aí teria tido uma confusão em que o Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, né, que vocês vão ouvir daqui a pouco a Natália falando um pouco, e batiza, né, a rodovia, né? E ele teria confundindo os guaiazes com os caiapós. Enfim, o fato é, o nome Goiás vem ali de Guaiazes. Onde vivem os Goiás, e aí vai virando corruptela e vira Goiás, né? Então, assim, a parte pré-colonial é que a gente sempre faz questão de citar um pouquinho de leve, é mais ou menos isso, né? Os vestígios mais antigos são pinturas rupestres ali em Serranópolis, e o nome da região vem da tribo dos Guaiazes. Bem, e como o Felipe tinha prometido na introdução, a gente vai ouvir agora a primeira participação da Natália Pessoni sobre o período colonial de Goiás, ela que é mestra em História pela Universidade Federal de Goiás. Boa alvorada aos ouvintes do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Meu nome é Natália Pessoni, sou professora de História aqui em Goiás, enquanto isso for uma atividade lícita, mas temos que resistir, né? E inicialmente eu gostaria de agradecer o convite feito para participar deste episódio e dizer mais uma vez que eu sou fã do trabalho desses caras, do Felipe e do Matias, e que eu estou à disposição sempre que precisarem. Nós vamos falar, neste primeiro momento, sobre a história de Goiás no período colonial. E para a gente compreender essa história, nós precisamos compreender o processo de ocupação do interior da colônia. Como nós sabemos, o atual estado de Goiás ele fica bem no meio do território do Brasil. E a ocupação desse território, ela começa num contexto de crise da produção açucareira no litoral do Brasil e de descoberta de metais preciosos nas regiões mais ao interior. No caso específico de Goiás, essa ocupação ela ganha impulso após a Guerra dos Emboabas, que foi um conflito ocorrido ali na região de Minas Gerais, no começo do século XVIII, né, mais especificamente entre 1707 e 1709, no qual os bandeirantes paulistas, que eram os primeiros, digamos, descobridores dos metais preciosos ali naquela região, exigiam do rei a exclusividade da exploração do ouro, contra outros exploradores que vieram depois. Diante da derrota desses bandeirantes paulistas, eles se veem obrigados a partir para outras regiões, né, novamente em busca do ouro, e isso faz com que eles cheguem a regiões mais ao norte, que seriam ali o território onde hoje é Goiás, e o estado do Mato Grosso. No caso de Goiás, na tradição historiográfica sobre Goiás, nós percebemos aí uma centralidade na figura do bandeirante, né? Do bandeirante como esse desbravador, como esse conquistador de territórios, descobridor de riquezas, né? Então, inclusive há um mito fundador, né, em torno da figura do Anhanguera, que seria o Bartolomeu Bueno da Silva, um dos sertanistas que percorreram essa região. E nesse mito, né, essa lenda que é repetida aí entre as pessoas aqui em Goiás, o Bartolomeu Bueno ele teria colocado fogo em uma cuia com água ardente
e teria ameaçado os indígenas de fazer isso com os rios, caso eles não apontassem a localização do ouro, né? Não existe nada que sustente esse fato, além da tradição oral, né? E acredita-se que isso nem tenha ocorrido aqui na região de Goiás, né? Se isso ocorreu mesmo. Mas isso acaba reforçando a figura desse bandeirante como esse herói, né, na região. E essa imagem, ela se transfere um pouco para o filho dele, que é o Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Esse sim, ele teve vamos dizer assim, uma maior relevância, inclusive na estrutura administrativa ali da região de Goiás, depois, inclusive, com a fundação da capitania. O Bartolomeu Bueno da Silva Filho, ele parte de São Paulo em uma bandeira, né? Ele recebe autorização do rei Dom João V de Portugal para partir no ano de 1722. Ele chega aqui na região de Goiás por volta de 1725, 1726. Ao descobrir, né, nessa região um potencial de exploração aurífera, é fundado aqui um arraial, que é chamado de Arraial de Santana, no ano de 1726. No ano de 1736, esse arraial ele é elevado à categoria de vila, chamado de Vila Boa de Goiás, e estabelece-se aqui, né, toda a estrutura administrativa da mineração, né, a criação da Intendência das Minas, todo o processo de cobrança de impostos, de punições, né, nos casos de contrabando. Então, essa estrutura de vila mineradora, ela é estabelecida aqui em Goiás, mas esse território ainda continua vinculado à capitania de São Paulo, ainda é parte da capitania de São Paulo. Só em 1748 acontece o desmembramento das capitanias, né? Então, Goiás é fundado como uma capitania independente e é nomeado como governador dessa capitania um nobre, né? Que era conhecido ali como Conde dos Arcos. O Conde dos Arcos, o nome dele era Marcos de Noronha, né? E ele se torna o primeiro governador dessa capitania, com a capital na Vila Boa de Goiás. Não há muitos registros registros quantitativos sobre a produção aurífera em Goiás nesse período, mas ela não foi tão intensa quanto nas outras capitanias, né? Como em Minas Gerais, por exemplo. Inclusive, acredita-se que da metade para frente do século XVIII, essa produção aurífera já estava em crise e sendo, né, substituída ali a atividade econômica principalmente pela agropecuária. Mas é importante que a gente perceba que, assim como aconteceu nas regiões litorâneas, esse processo de conquista do território não foi um processo pacífico, né? Existem relatos dos conflitos com grupos indígenas, né? Como houve a utilização de mão de obra escrava aqui em Goiás por conta da mineração, existe também relatos de vários conflitos ali com os escravos. Houve a formação de aproximadamente 15 quilombos aqui na região de Goiás, onde existe ali, principalmente na região nordeste de Goiás, vários remanescentes dessas comunidades quilombolas. Então foi um processo de ocupação também conflituoso, né, aqui na região de Goiás. Houve também esse processo de exploração das riquezas minerais, né, através do ouro principalmente. E assim, sobre essa região mineradora, nós temos ali a centralidade na região da Vila Boa, mas houveram também outras cidades, né, onde essa atividade mineradora ela aconteceu. Nós podemos destacar aí algumas outras cidades coloniais aqui de Goiás, como a cidade de Meia Ponte, né, que era chamada na época a atual cidade de Pirenópolis, cidade de Corumbá de Goiás, Pilar de Goiás, Santa Cruz, Jaraguá, foram outros polos, né, de atividade mineradora nesse período. E Matias, só para complementar assim, um pouco da fala da Natália sobre a questão dos quilombos e dos quilombolas, né, o Goiás, como ela acabava sendo uma região remota, né, uma região um pouco mais isolada, menos habitada, e além disso a região de Goiás era muito uma ponte, né, uma passagem ali, especialmente entre o sertão baiano e a região onde hoje é o Mato Grosso, onde hoje está Cuiabá.
ela, mesmo antes da mineração em Goiás e em paralelo à atividade mineradora em Goiás, nós tivemos a formação de diversas comunidades quilombolas em Goiás, né? Onde hoje estão, por exemplo, a região de Cavalcante, né? Onde o nosso conhecido Pablo reside, né? Ele que estudou na FEFELESH muitos anos atrás. Então, assim, o fato do isolamento geográfico de Goiás, né, contribuir para você ter menos fiscalização, menos perseguições, fazia com que essas pessoas escravizadas fugissem e formassem quilombos já na região de Goiás. Tá? E aí, vindo para a independência do Brasil, né, vindo já para o século XIX, a diminuição da produção aurífera e, consequentemente, né, a diminuição do papel comercial de Goiás vai fazer com que as atividades locais acabem em ascensão e elas vão ter um papel de maior relevância até metade do século XX. E que eu estou falando o quê? Agricultura e pecuária, né, quando eu falo em atividades locais, né? Com a independência, a capitania de Goiás é levada à província. E vamos lembrar, né? Como a Natália falou anteriormente, Goiás fazia parte daquela gigantesca capitania de São Paulo. E aí depois foi desmembrada. E tudo que a gente está falando aqui de capitania de Goiás, região de Goiás, a gente tentou se manter restrito ao que atualmente é Goiás. Porém, aqui no Império, essa província de Goiás vai ser o atual Goiás, o atual Distrito Federal e o atual Tocantins. Tá, gente? Um pouquinho maior ali. Na região, né, nas pontas, digamos assim, de Goiás, no sul e no norte, você ainda tinha, né, uma pequena atividade de mineração, porém, o surto de povoamento central em Goiás vai ser pela pecuária, com duas rotas. Uma, né, vinda pelo Nordeste, pelo Rio São Francisco, que vai se espalhando pelo oeste da Bahia e penetra na região de Goiás, né, aquele movimento muito parecido, inclusive da produção da pecuária, para a região da produção das Minas Gerais, nos séculos anteriores. E a segunda via foi a vinda por São Paulo e Minas Gerais, pelos antigos caminhos mineradores, indo para o sudoeste da capitania, né, que é onde hoje está, né, Goiás mesmo, Goiás propriamente dito. Porém, por quase todo o século XIX, né, a província de Goiás ela vai ter poucos núcleos urbanos, né, e núcleos urbanos um pouco mais pobres, né, vão se destacar apenas Meia Ponte e Vila Boa de Goiás, que a gente citou anteriormente, a Natália citou anteriormente, melhor dizendo. Vila Boa de Goiás é a sede do governo, é a cidade que hoje se chama Goiás, né, tem uma cidade chamada Goiás. É conhecido como Goiás Velho também. Goiás Histórica. Que é a terra da Cora Coralina, né? Aí você já pediu demais. E mesmo nessa época já se cogita, né, você transferir uma capital para uma região mais ao norte da província de Goiás. Que isso quer dizer mais ao norte? Porque quando você olha Meia Ponte, Vila Boa de Goiás, eles estão lá bem próximos das Minas Gerais. Esse mais ao norte é para ficar ali no meio termo, porque, vamos repetir, era uma província muito maior do que é hoje, porque incluía Tocantins. Então havia também a necessidade de povoar, né, as regiões do Tocantins, parte da região do Araguaia. O Goiás antigo, né, Goiás antigamente, fazia fronteira, fazia contato com o sul do Pará, especialmente por conta das hidrovias, né? Você tem uma maneira de fazer uma ligação hidroviária de São Paulo até o Pará, passando por Goiás. Inclusive, Goiás tinha, na época, né, a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, que hoje está no Tocantins, embora ali, né, fronteira, digamos assim, Goiás, Tocantins, Mato Grosso. E, então, por conta dessa questão da comunicação, das vias fluviais, de transporte, você tinha ali a ideia de aumentar a integração do território. Em 1830, começa a circular o primeiro jornal nas terras goianas, a Matutina Meiapontense.
esse nome é sensacional. Nome. Né? Na cidade de Meia Ponte, que é a atual Pirenópolis, ele foi fundado pelo comendador Joaquim Alves de Oliveira e era dirigido pelo padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury. E ele era publicado de 2 a 3 vezes por semana e circulou por 4 anos. Tá? O período imperial, né, de Goiás é marcado por essa difusão populacional, pouca população, um aumento da pecuária e da agricultura. Então, por exemplo, né, na década ali de 1860, nós tínhamos mais de 100 mil cabeças de gado em Goiás e também, a partir dessa década, começa a florescer a fabricação de tecidos de algodão, né, com o início da indústria têxtil, especialmente por conta dessa agricultura. E durante a Guerra do Paraguai, Goiás vai ter um papel importante por conta de ser essa rota aí de mantimentos. Né, essa rota fluvial que permitia que recursos distantes do Paraguai, como do Nordeste brasileiro, da região Norte, era a rota para eles irem até o Mato Grosso, que era uma das frentes de guerra. Então a gente está falando de arroz, feijão, carne seca, farinha, esse tipo de coisa que é muito gostosa, inclusive. Né? E cerca de 300 soldados goianos também participaram do conflito, o que é um número reduzido, mostrando aí como a população da província já era bastante reduzida. Bem, passemos agora para o campo para entender como o futebol chegou ali ao centro do país. O campo. Bem, Felipe, tem inglês na parada, mas ele não foi o primeiro. Isso. O futebol, ele chega em Goiás indiretamente pelos ingleses, digamos assim, né? Quem leva o futebol para Goiás vão ser estudantes paulistas do Liceu de Goiás, né? Que vão estabelecer ali o primeiro campinho no Largo do Chafariz, que fica na cidade de Goiás, em 1907. E em 1908, o futebol vai ter um grande incentivo ali, um organizador local, que vai ser um pastor protestante inglês, o Archie McIntyre, que esteve na cidade de Goiás antes de ir para missões evangelizadoras indígenas no rio Araguaia. E aí, desse núcleo de estudantes paulistas, fizeram lá o primeiro campinho, aí chegou o pastor, que, sei lá, deve ter sido o técnico da equipe, devia jogar, enfim, deu lá uns toques pro pessoal. Teve a organização da primeira equipe de futebol em Goiás, entre 1909 e 1911, né, o Goiás, com Y, Futebol Club, ou Esporte Clube Goiano Atlético, Goiano com Y, Atlético com TH. Diferentes fontes divergem qual foi o nome adotado, mas de qualquer jeito foi uma experiência que durou pouco. Era o time da garotada, que estudava ali, enfim, né, em algum momento eles se formam e vão seguir sua vida. Cabe recordar que não tem nada a ver com o atual Goiás, nem com o Atlético Goianiense, que justamente surgem após a fundação de Goiânia. Isso. E, né, como a gente sempre fala, né, o esporte aqui, ele acaba sendo, né, esse espelho, né, do desenvolvimento do Estado. E o primeiro campeonato goiano, ele vai ser apenas em 1944, que, como vocês vão ver, vai ser, né, depois do desenvolvimento de Goiânia, como o Matias mencionou. Pensando aqui nos estádios, né, indo por aquela ordem ali que a gente adota quando a gente fala de temas brasileiros, né, o principal estádio de Goiás é o Serra Dourada, né, o estádio do governo do estado de Goiás, que é popularmente conhecido como Serra Dourada, que foi inaugurado no dia 9 de março de 75, num amistoso em que a seleção goiana venceu a seleção portuguesa por 2-1. O primeiro gol do estádio foi do Otávio, da seleção portuguesa. E durante muito tempo ficou conhecido como o maior gramado do Brasil. Isso. Né? Em área, assim, das principais divisões. Isso. Mesmo hoje ele ainda é gigantesco, né? Hoje ele tem 105 por 68 metros, mas quando os estádios eram menos padronizados, assim, dizem que inverter a bola no Serra Dourada, você dava uma pancada na bola, ela mal cruzava a metade, né?
Então, e o seu recorde público foi de 79 mil pessoas. Hoje, teoricamente, são 50 mil por questões de segurança, porém, muitas vezes não é liberado mais que 41 mil pessoas, né? Até por conta de jogos de validade, torcidas diferentes e tudo mais. E tristemente, os últimos clássicos em Goiânia têm sido disputados apenas com a torcida mandante. E o Serra Dourada ele acaba servindo basicamente para todos os times de Goiás, especialmente quando eles estão na Série A, né? Ou então a final do campeonato local e tudo mais. E aí nós temos o Estádio Olímpico, né? O Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, que foi inaugurado em 1941, também em Goiânia. Ele foi reinaugurado em 2016, né, modernizado, capacidade de 13 mil pessoas para 13 mil pessoas. Quando o Atlético Goianiense estava em vias de subir para a Série A. Inclusive, foi no Estádio Olímpico que o Atlético Goianiense foi campeão da Série B, 2016, vencendo o Tupi por 5-3. E esse estádio ele também se tornou, ele foi famoso, ele foi importante, porque em 87, né, quando tivemos o acidente radiológico em Goiânia com o Césio, que a gente vai mencionar no bloco seguinte, o estádio foi utilizado como abrigo para pessoas contaminadas que tiveram suas casas demolidas, objetos confiscados, então elas estavam ali sem terem para onde ir, então elas foram abrigadas no estádio depois de serem inspecionadas, enfim, de serem examinadas, né, melhor dizendo. E o maior estádio do interior é o Estádio Municipal Juscelino Kubitschek, né, que é um estádio em Itumbiara, né, que é a sede do Itumbiara Esporte Clube, tem capacidade para cerca de 14 mil pessoas. E o estado também tem alguns estádios menores particulares. E só uma curiosidade em relação a esse estádio é que esse foi a estreia do Ronaldo pelo Corinthians. A volta do Ronaldo ao futebol brasileiro ficou marcado justamente pelo clássico com o Palmeiras em Presidente Prudente, mas naquela semana ele já tinha entrado em campo pelo Timão, pela Copa do Brasil, jogando contra a equipe local. E aí, nós também temos estádios particulares menores, como o Estádio Antônio Ascioli, do Atlético, para 10 mil pessoas, o Estádio da Serrinha, do Goiás, para 15 mil pessoas, e o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, do Vila Nova, para 12 mil pessoas. Agora, passando aqui pelos clubes, meu caro Matias, o senhor mantém as suas observações clubistas para si. Pensando nos... claro, como todo programa, né, antes que, enfim, algum torcedor, algum morador de cidade, né, uma cidade um pouco menos conhecida, fique chateado com a gente e tal, a gente sempre tem que fazer um recorte, e o recorte costuma ser os times que têm mais títulos, enfim, os times às vezes mais antigos em atividade. Que já disputaram divisões do Campeonato Brasileiro. Isso, então eventualmente um outro vai ficar de fora, ou não vai ter tanta atenção. Mas comentem que a gente responde no próximo programa. E aí, começando assim pelos times campeões, né, de Goiás, o mais antigo em atividade é o Clube Recreativo Atlético Catalano, o CRAC, da cidade de Catalão, né? Curiosamente não é da capital, embora Goiás seja um dos estados com mais predomínio da capital em relação ao interior, né? E o CRAC é de 1931, e aí em 1937 vem o Atlético Clube Goianiense, né? O Atlético Goianiense, que ele foi estabelecido no bairro goianiense de Campinas, que durante um tempo chegou a ser ali distrito próprio, teve uma certa separação, digamos assim, né, em relação à capital Goiânia, e é um bairro, digamos assim, de classe média, um bairro estabelecido, e eu encontrei uma versão que aí vai ficar para os torcedores se seria lenda ou não. Mas como os nossos ouvintes perceberam, Goiás ali é uma confluência, né, de influências do Sudeste, do Nordeste, enfim. E o Atlético Clube Goianiense ele teria sido estabelecido com as cores do Flamengo, o nome do Atlético Mineiro
e o escudo do São Paulo Futebol Clube. Já ouvi essa versão. Então, mas né, tem gente que diz que é lenda, que é aquela coisa. Formaram lá o grupo, o clube, e aí tinha um cara que era torcedor do São Paulo, um cara que era torcedor do Flamengo, aí fizeram, né, uma mistureba e criaram o Atlético Clube Goianiense no bairro de Campinas. Quem pode responder isso pra gente é o Luciano Queiroz, o cupim do Dragões de Garagem, ele que é torcedor do Dragão, olha só. Nossa, será que tem um clubismo velado? Carl Sagan, porra nenhuma. É clubismo o nome desse podcast. Em 1938, veio o Goiânia Esporte Clube, que durante muito tempo teve que lidar com a pecha de ser um time de elite, já que ele foi fundado por funcionários públicos, né? Porque com o estabelecimento da nova capital, em 1933, né, começa um grande fluxo de funcionários públicos da administração do estado para a cidade, ou então pessoas inclusive de outros estados, e aí passaram a bater uma bola ali ao final do expediente, final de semana e tudo mais, e aí fundaram, em 28 de abril de 36, o embrião do Goiânia Esporte Clube, com o nome de União Americana, e depois, antes de virar Goiânia Esporte Clube, brevemente ele foi o Corinthians Goiano Futebol Clube. Não à toa ele é alvinegro. Exatamente. Inclusive, mandar um abraço pro Bruno Winkler, que fazia aqui o Esporte Fino na Central 3, que é torcedor do Goiânia. Ah, olha só. E recentemente subiu para a primeira divisão do estado. Tava há muito tempo na segundona. E em 1943, aí nós temos, né, a fundação em abril do Goiás Esporte Clube, né, originalmente um clube ali de classe média de Goiânia, e que a origem das cores também, né, aquela coisa sempre esbarra na lenda, é que o seu primeiro time ali, nos seus primeiros jogos, ele usava camisas que foram doadas pelo América Mineiro, verdes com listras horizontais brancas. Né? Aí tem a história de que os mineiros só puderam doar 9 camisas, aí tinha um cara que jogava só de branco, enfim. O fato é, né, o Goiás, que surge ali como alviverde, então você vê, você tem um rubro-negro, aí você tem um alvinegro, agora você tem um alviverde, e fundado em abril de 43. Em julho de 43, os operários que participavam, né, que se estabeleceram em Goiás para a construção da cidade de Goiânia, fundam o Vila Nova, né, que tem essa origem operária e que na sua fundação tem ali uma gênese também clerical, porque o padre José Balestier, em 1938, ele criou a Associação Mariana, né, com o objetivo ali de integração, de entretenimento das comunidades católicas, especialmente nesses bairros pobres dos operários que foram construir a cidade. E aí dessa associação mariana veio o embrião do que se tornaria o Vila Nova. E pensando, né, na segunda maior cidade de Goiás, né, em 46 é fundado o Anápolis Futebol Clube, que foi fundado por um grupo de carroceiros com o nome de Operário Futebol Clube, para ser um clube popular mesmo. E em 1948 foi fundada a Associação Atlética Napolina, que é considerado o time da elite da cidade, né? O time especialmente ali dos donos de terras e tudo mais. E que ficou conhecido por aplicar uma goleada por 4-0 no Grêmio na última passagem do tricolor gaúcho pela Série B. Bem, aí o senhor fez esse comentário claramente por ter um pai colorado. Não, longe de mim. Pensando nas rivalidades, né, o Goiás também tem o seu clássico vovô, que é o Goiânia versus o Atlético Goianiense, que eram as duas principais forças, né, do estado, os dois principais campeões estaduais até a década de 1970. Né, o Atlético foi o primeiro campeão goiano, em 1944, inclusive. E o clássico vovô foi disputado 229 vezes, com 81 vitórias do Goiânia, 75 do Atlético e 73 empates. E talvez, né, pensando nacionalmente, né, eles jogaram 2 vezes pela B Nacional em 91, com uma vitória do Goiânia e um empate. Depois temos o derby do Cerrado, entre Vila Nova e Goiás, com 299 jogos, 148 vitórias do Goiás, 80 empates e 71 vitórias do Vila Nova.
E esses dois nomes é que eu adorei. É o clássico do equilíbrio, chama entre Goiás e Atlético Goianiense, com 269 jogos, 109 vitórias do Goiás, 86 do Atlético, 74 empates. Não é tanto equilíbrio assim. Né? E o clássico da Manchester, porque a Nápoles, como tem uma indústria de ferro na região, é chamada ali, apelidada de Manchester de Goiás, Manchester do interior. Inclusive a rádio da cidade chama Rádio Manchester. Né? Eu pensei, não, isso aqui pode ser trote e tal. Eu fui procurar outras informações, que é entre o Anápolis Futebol Clube e a Associação Atlética Napolina, porém, infelizmente, não achei o retrospecto aí muito detalhado. Pensando no campeonato, né, no Goianão, de 44 a 61, ele foi semi-amador. O Goiânia foi o maior campeão, com 12 canecos de 18. E de 62 até hoje, ele está na sua fase profissional. E dos 56 canecos, o Goiás ganhou 28. Ou seja, metade. Pensando no total, né, o maior campeão é o Goiás, com 28 títulos, inclusive o atual campeão, e 22 vices. O Vila Nova tem 15 títulos e 9 vices, o último título 2005. O Goiânia tem 14 títulos e 11 vices, porém, o último título foi em 74 e o último vice foi em 90. O Atlético Goianiense, 13 títulos e 18 vices. O craque de Catalão é o melhor do interior, com 2 títulos em 67 e em 2004 e 2 vices também. E, finalmente, Anápolis, Goiatuba e Itumbiara tem um título cada. O Itumbiara, que foi campeão goiano de 2008, por isso teve o direito de jogar a Copa do Brasil no ano seguinte, que foi a estreia do Ronaldo pelo Corinthians. E num jogo que tava o Denilson e o Túlio pela equipe goiana também. E o Itumbiara, se não me engano, vendeu o patrocínio especial para a partida, né? Porque todo mundo ia olhar o Ronaldo, sim, né? Eu lembro que o Ronaldo, ele dividiu ali uma bola, ele saiu rolando no chão. Não, mas tô aqui de sacanagem, o Ronaldo jogou muita bola, é claro, né? Talvez o melhor finalizador que eu tenha visto com os pés, né? Com a cabeça não, mas... E o Anapolina é o time que tem mais vices sem título. Ele 3 vezes foi vice-campeão, bateu na trave, mas não foi campeão. Pensando nacionalmente, né? O estado de Goiás não tem nenhum título da Série A. A melhor colocação do estado foi com o Goiás, foi terceiro colocado em 2005, né? O time... não era o time do Cuca, não era o time do Cuca. O time do Cuca é 2004. 2003. 2003? Porque o Cuca vai pro São Paulo em 2004 e daí leva Josué... Não, o Josué vai depois. Fabão, Danilo e Grafite. Isso. Danilo, né? Zidanilo aí com 80 anos metendo gol de bicicleta. Pois é. Não, e o Goiás nessa época também teve o Fernandão, o Fernandão é revelado no Goiás. Sim, né? sim. Teve o Dimba em 2003 também, que foi artilheiro. Porra, eu falo Fernandão, você fala Dimba. Com todo respeito ao Dimba. Foi artilheiro do campeonato, ué. Tá, mas porra, é o Dimba. E em 96 foi 4º lugar, perdeu na semifinal, né? Em 96 ainda tinha mata-mata. Essa terceira colocação em 2005 fez com que o Goiás jogasse a Libertadores de 2006, no qual caiu nas oitavas de final para o Estudiantes. Que é a única participação do estado de Goiás na Libertadores, sim, inclusive. Porém, o estado foi 3 vezes campeão da Série B. O Goiás foi campeão em 99 e em 2012, e o Atlético Goianiense foi campeão em 2016. E o estado também foi 4 vezes campeão da Série C. O Atlético Goianiense foi campeão em 90 em 2008, e o Vila Nova foi campeão em 96 e em 2015. Pensando ali, né, em torneios regionais ou extintos, né, o estado de Goiás também venceu o torneio Integração da CBD em 71, né, aquela coisa do interior, integração do país, né, Calha Norte e tudo mais. A Copa Centro-Oeste entre 2000 e 2002, a Copa Brasil Central em 67, e pensando na Copa do Brasil, o Goiás foi vice em 1990, a 2ª edição. O Atlético Goianiense, o Túlio, jogava no Goiás nessa época. Perdeu o título pro Flamengo, né? E o Atlético Goianiense foi semi em 2010 e o Goiás chegou outras 3 vezes também na semifinal. Pensando no continente, né, o estado de Goiás não tem nenhum título internacional. A melhor campanha foi o vice do Goiás da Sula Miranda em 2010, eliminando o Palmeiras na semifinal, inclusive, no Pacaembu. Vai todo mundo
Enfim, e quem acabou se sagrando campeão foi o Independiente, mas o Rafael Moura, o He-Man, jogando no Goiás, foi artilheiro da competição. E tal qual a Ponte Preta, o Goiás foi finalista da Sul-Americana e rebaixado no mesmo ano, né? Os nossos ouvintes ponte-pretanos vão te pegar de porrada. E como você mencionou já, né, em 2006 foi eliminado pelo Estudiantes na 8ª da Libertadores, única participação goiana na competição. Pra gente fechar aqui esse bloco, falando de jogadores e atletas, né, na seleção não teve nenhum campeão mundial olímpico, nem nascido, nem jogando em Goiás quando do título. Tá? Então, assim, os dois critérios que a gente começou a usar, porque a gente começou isso no programa do Rio Grande do Sul, né? Que a gente falou dos jogadores gaúchos, mas não falamos dos jogadores que jogavam no Rio Grande do Sul. Aí um monte de gente falando, não, mas o Luan, quando foi campeão olímpico, estava no Grêmio, vocês não falaram. Acho que falaram aquele Rodrigo, volante do Inter também. Rodrigo Dourado. Isso, Rodrigo Dourado. E então não tinha nenhum nem nativo, nem jogando em Goiás, tá? Peço desculpas. Agora, pensando em nativos de Goiás e destaque, né, nós temos o Baltazar, que foi atacante do Grêmio de 79 e 82. Artilheiro de Deus. Fez o gol do título do Grêmio em 81 contra o São Paulo no Morumbi. E ele também jogou em outros clubes, ele jogou no Atlético de Madrid, onde ele foi o estrangeiro que mais fez gols pelo Atlético de Madrid em uma temporada, né? E ele é goiano. O Zé Teodoro, lateral direito do São Paulo entre 85 e 91, né? Bicampeão brasileiro. Ganhou Libertadores, não. Foi bicampeão brasileiro. Mas foi bicampeão brasileiro. E paulista. O Sonny Anderson, né, jogou no Vasco, no Barcelona, muito tempo no futebol francês também, Mônaco e Lyon. Muita gente contratava ele no videogame. O Paulo Nunes, né, que não se chama Paulo, se chama Arilson de Paula Nunes, né, mas o Paulo Nunes, que jogou no Flamengo, no Grêmio, no Palmeiras, principalmente, o Diabo Loiro. O Fernandão, que a gente já mencionou, ele foi ídolo no Inter, né? Infelizmente faleceu no acidente de helicóptero. E ele teve mais de 300 jogos pelo Goiás na sua carreira. Ele não ficou pouco tempo no Goiás, né? Mais de 300 jogos pelo Goiás. O Douglas, lateral direito, ex-São Paulo, chamado de pior contratação da história do Barcelona, é goiano. O Wendel Lira, né, o atacante que ganhou o prêmio Puskás em 2015, de gol mais bonito do mundo. E que hoje é jogador de videogame. Né? Hoje é jogador profissional de FIFA. Ele diz que ele ganha mais jogando FIFA do que jogando bola. O Dudu, atual atacante do Palmeiras, né, é goiano de nascimento, embora tenha sido, né, jogou no Cruzeiro, no Grêmio. E o Lucas Silva, volante do Cruzeiro, que chegou a ser vendido por Real Madrid, aí teve uma passagem emprestada ali pelo Olympique de Marselha, não deu muito certo, e agora é bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. E antes da gente continuar, mas tem um fenômeno, né, no futebol brasileiro, que a gente pegou daqui 2 exemplos, né, mas que é o goiano como sobrenome. Né? Acho que toda posição do futebol brasileiro deve ter alguma coisa goiano. Né? O Matias goiano, Luiz goiano, Pelé goiano. E aí, a referência mais antiga que eu achei foi o goiano, zagueiro do Corinthians, entre 52 e 59, foi campeão paulista, inclusive, né? Pouco tempo depois do Corinthians entrar na fila. E talvez o mais conhecido, né, pelo menos para nossa geração, o Luiz Carlos Goiano, volante, jogou no Novo Horizontino, vice-campeão paulista, depois jogou no São Paulo, campeão Libertadores, Mundial, daí foi pro Grêmio, onde também ganhou Libertadores. E ganhou tudo com o Felipão também. E ele tinha aquele estilo de jogo, né, muito apreciado pelo Felipão, inclusive, e que o Tele Santana, todo mundo fala Tele Santana futebol arte, só que o Tele Santana só começou a ganhar título quando se rendeu para Luiz Carlos Goiano, para Ronaldão, Pintado, o lateral esquerdo lá, o Ronaldo Luiz. Não, Ronaldo Luiz não batia, não. Mas ele não era... Não era um primor, mas ele não batia. Comparado a esses aí, ele era... Não. Comparado ao Pintado, ao Ronaldão, né? Conta essa história com o Ronaldão, da porrada no Stoichkov. Não, o Ronaldão, quando o Raí lançou o livro sobre os 20 anos, na época, né, os 20 anos do primeiro título mundial de São Paulo, eu encontrei o Ronaldão e fiz questão de cumprimentar ele pelo carrinho no Stoichkov, porque o São Paulo ganhou o título ali, porque o Stoichkov parou de jogar e o São Paulo conseguiu a virada. E a resposta dele? Tava fazendo meu serviço. Então, né, tem esse fenômeno aí dos jogadores alguma coisa goiano.
E, finalmente, né, no futebol, claro, Túlio Maravilha, que a gente mencionou anteriormente, atacante, campeão e artilheiro no Botafogo de 95, campeão brasileiro, 4 vezes campeão goiano pelo Goiás, 4 vezes bola de prata da Placar, 3 vezes artilheiro do brasileiro, pela seleção 15 jogos e 13 gols, foi campeão da 3ª divisão goiana em 2006 pelo Nerópolis, ele também foi campeão pelo Vila Nova, goiano, inclusive tem história, né, ele foi revelado no Goiás, porém dizia ele que ele era torcedor mesmo do Vila Nova. E aí quando ele foi apresentado no Vila Nova, ali nos anos 2000 mais ou menos, né, falaram, pô, mas você jogou tanto tempo no Goiás, você tem identificação com o rival e tal, e aí ele falou que Túlio Maravilha, assim, né, Túlio Maravilha é uma das poucas pessoas que pode falar na terceira pessoa, né? É um grande frasista. Né? Túlio Maravilha é que nem melancia, verde por fora, vermelho por dentro, né, porque verde é a camisa de Goiás, vermelho é a camisa do Vila Nova. Isso porque em 2001 ele foi apresentado no Esporte de manhã para assinar com Santa Cruz à tarde. Ele passou por mais de 30 clubes na carreira, né? 9 deles apenas em Goiás, por conta ali da busca pelos 1000 gols, né? Embora, né, seja uma conta ali muito flexível, pois né? Porque é aquele gol em amistoso, gol em sei lá, preparativo para a 3ª divisão de Goiás, então é aquela coisa bem suspeita, né? Mas Túlio Maravilha talvez tenha sido aí o principal jogador, um dos principais jogadores goianos, vai para não ser injusto com os outros. Pensando em outros esportes, aqui algumas citações, o César Sebá, bronze mundial de basquete em 67, é goiano. O Carlos Jaime, que estava na equipe olímpica brasileira do revezamento 4x100, que foi bronze em Sydney no ano 2000, também é goiano. O Diogo Vilarrinho, maratonista aquático, prata no Mundial de 2015. E, finalmente, Adria Silva, Pamela Pereira, Jani Freitas, Núria Silva, as 4 bronze no vôlei paralímpico em 2016. Inclusive, fica aí o pedido por informações dos nossos ouvintes de Goiás, se tem alguma iniciativa, algum centro esportivo de vôlei paralímpico, porque, assim, mais da metade da equipe era formado por goianas, né? Então, esses são os atletas, novamente a questão do recorte, tá? Os atletas que ganharam ou medalha olímpica ou medalha no mundial da sua categoria, né, que sejam nascidos aí em Goiás. Claro que certamente um ou outro a gente deve ter deixado passar, pedimos desculpas e fica à vontade aí para mandar o complemento que vocês acharem interessante. Bem, passamos agora para o terceiro e último bloco para falar justamente do período republicano em Goiás. Felipe, o povoamento do Centro-Oeste foi sempre uma preocupação, né, das autoridades brasileiras, e do final do período monárquico até ali a Revolução de 1930, isso se intensifica graças à atividade agrícola e à construção de ferrovias, né? Isso, ali né, a Primeira República, a República Oligárquica, a República Velha, né, muito marcada por essa tentativa de expansão ferroviária, e com isso nós teremos novos povoados, novos municípios se estabelecendo na região de Goiás. E nesse período também a primeira tentativa de colonização europeia, né? Em 1915, a tentativa de estabelecimento de uma colônia alemã em Uvá, em Itapirapuã. Ambas acabam sem sucesso, porque acho que era muito quente para os alemães, né? E aí, o período oligárquico ali é marcado, né, por essa formação de oligarquias políticas regionais, especialmente a partir ali do período Campos Salles, né, chamada política dos governadores, né, também chamada de política do toma lá da cá, que permite a consolidação de famílias políticas regionais, né, com coronelismo, às vezes vícios eleitorais, às vezes sem processinho. Por quê? Estou falando processinho porque, por exemplo, nessa época nós temos um presidente de Goiás, né, na época era o nome dos governadores, que era um cara chamado Antônio Ramos Caiado,
né? E se você digitar o sobrenome Caiado, né, na história política de Goiás, vai chover resultado na sua cabeça ali no Google. Inclusive, ele, o Antônio Ramos Caiado, é avô de Ronaldo Caiado, deputado, senador e governador eleito para 1º de janeiro de 2019. Né? Então tá aí o Ronaldo e entre eles teve vários outros Caiado, inclusive no governo do estado, em legislaturas e tudo mais. E justamente por conta, né, dessa visão, né, de combater o coronelismo, de combater a ideia da política de governadores, né, que nós temos no período Vargas, primeiro, né, a construção de Goiânia, né, em 24 de outubro, né, ela é inaugurada 24 de outubro de 1933, a ideia de uma nova capital, uma capital planificada, central no território do estado. A capital vai ser transferida de vez em 37, no contexto da Marcha para o Oeste do governo Vargas, isso era um slogan da época. E quem governava Goiás era um interventor, né, o Pedro Ludovico Teixeira. Você já ouviu o nome dele nesse programa. Porque ele batiza o estádio. Né? E ele, como eu disse, ele foi nomeado pelo Vargas com a ideia de, olha, não, tira essas elites oligárquicas daí, nomeia o cara, e então tem a concretização da transferência dessa capital, que era um desejo desde o século XIX, como a gente viu, né? E aí você tinha, né, dificuldade, uma tentativa de melhoria de acesso à capital, né? Porque a região da cidade de Goiás fica na região da Serra Dourada, né? Não o estádio, né? Na região da Serra com S maiúsculo, né? Então, ela era de difícil acesso, enfim. Então, isso acaba, né, criando, digamos assim, criando um choque, né, entre essa nova administração e as elites agrárias antigas, né, como os Bulhões, Xavier de Almeida, Jardim, família Jardim e a família Caiado, né, que a gente já comentou. Em 32, né, o Pedro Ludovico nomeou uma comissão para escolher o local onde seria essa nova capital, e aí escolheu-se a região do município de Campinas, que hoje é o bairro de Goiânia, onde foi fundado o Dragão Atlético Goianiense, né? Então, em 1933 também foi realizado um concurso para escolher o nome da nova capital. Um dos nomes sugeridos estava Petrônia, em homenagem a Pedro Ludovico, né? Pouco ególatra essa proposta, mas não era dele, né? Foi alguém de um puxa-saco. Algum puxa-saco, né? Que foi proposto, né, por um juiz chamado Silênio de Araújo. E o que acontece? Todo mundo decidiu puxar o saco e deu 105 votos para Petrônia. E o nome Goiânia, sugerido pelo professor Alfredo de Faria Castro, ficou com 10 votos. E aí, na hora de assinar o decreto, o Pedro Ludovico, né, ali, né, segundo a nossa querida Natália, porque ele não era muito democrático, ele não queria, né, não se importava com o concurso. Segundo, né, talvez um arrobo de humildade ali, né, falou, quer saber, vai ser Goiânia. Né, fizemos o concurso, mas dane-se o resultado do concurso. Né? A cidade foi planejada pelo arquiteto e urbanista Atílio Correia Lima, né, e vários de seus prédios originais pode ser visto o estilo Art Deco, né, da cidade. E em 1942 foi realizado um evento conhecido como Batismo Cultural de Goiânia, que é uma espécie de refundação do Estado. Né? Isso é muito curioso, né? De como as atividades políticas e a história, a memória servem para essa, né, construção dessa identidade. Por quê? A ideia de que, olha, agora com esse batismo cultural, foram inaugurados o Teatro Goiânia, a Escola Técnica de Goiânia, para dar a ideia de que aquele seria agora um centro de cultura, um centro moderno, um centro, né, de industrialização, desenvolvimento, não mais aquele passado rural, oligárquico, né? Agora vai ser um local moderno, desenvolvimentista, industrializador, né, rompendo esse passado, ou seja, né, uma refundação de Goiás, de certo modo, né? A cidade foi planejada em 33 para 50 mil pessoas e em 1950 ela já tinha essa população,
né? Hoje ela tem cerca de 2,2 milhões de pessoas, né? Inclusive a nossa querida Natália colocou aqui, parece que planejamento não era bem o forte dos interventores. Né? Na década de 50 é criada a Companhia Elétrica de Goiás, a CELG, né, CELG, CELG, para incentivar o processo da industrialização. E durante o período, né, da ditadura, especialmente na década de 70, o foco, né, em Goiás vai acabar sendo um foco nacional. Por conta de onde hoje é Tocantins, mas na época ainda era Goiás, nós teremos, né, uma das principais guerrilhas, a principal guerrilha contra a ditadura, né, que foi criada pelo PCdoB, no Araguaia, com cerca de 80 combatentes. Né? Então, é uma circunstância que até hoje é muito investigada, tem muitos sucessos mortais aparecidos, pessoas torturadas, combates na selva, enfim... todo esse tipo de questão que acaba tornando, né, era o que colocava Goiás no noticiário na década de 70, digamos assim. Na década de 80, por outro lado, né, vai ser a questão do Césio, né, meu caro Matias? Pois é, que marcou o imaginário também da nossa geração, né? A gente nasceu um pouco antes, né, do acidente, mas ainda nos anos 90 era muito forte, assim, falava-se de Goiânia, a primeira conexão que as pessoas faziam era com o Césio 137. Então a gente vai ouvir o áudio aí da Natália, que tem mais propriedade no assunto enquanto goianiense. Bem, neste segundo momento nós falaremos especificamente de um acontecimento do finalzinho do século XX, mais especificamente do ano de 1987, ocorrido em Goiânia e que fez com que Goiânia ficasse conhecida internacionalmente de forma muito negativa, que foi o acidente com a contaminação, né, com Césio 137. Esse Césio, ele estava numa cápsula de um aparelho de radioterapia que ficava no extinto Instituto Goiano de Radioterapia. Esse instituto já havia sido fechado em 1985. O prédio onde ele funcionava pertencia à Santa Casa. Este prédio havia sido demolido, no entanto, o aparelho não foi retirado, ficou lá no meio das ruínas do antigo Instituto Goiano de Radioterapia por mais de 2 anos, né? E no ano de 1987, no dia 13 de setembro, alguns catadores de material recicláveis, eles encontraram esse aparelho, né? Como tinha ali alguns metais que eram interessantes para eles, eles pegaram esse material, porque a área não estava isolada, não estava sendo vigiada por segurança, por nada, estava abandonado mesmo. Eles recolheram este equipamento e levaram para a casa de um deles para separar os metais que eram interessantes e vender para um ferro velho. Então eles levaram essa cápsula para um ferro velho próximo. O dono do ferro velho ficou encantado, né, após abrir ali aquela cápsula, ficaram encantados com a luz azul que aquele aparelho emitia, mas como ninguém conhecia a gravidade daquilo ali, esse dono do ferro velho acabou espalhando aquele material entre os seus familiares, né, por curiosidade mesmo, por falta de conhecimento. E isso fez com que várias pessoas da família dele ficassem contaminadas, inclusive uma criança de 6 anos, né, a Lady das Neves, que é um dos casos mais conhecidos dessa contaminação, que ela chegou a ingerir alimentos com o Césio e, né, foi contaminada e morreu poucos dias depois. E aí, quando esses familiares começaram a sentir, né, os efeitos da radiação, a passar mal, uma das familiares ali do dono do ferro velho levou para a vigilância sanitária aquela cápsula. E aí houve uma preocupação muito grande, porque perceberam a gravidade, só que como tentativa de abafar o caso, né, de que aquela notícia não se espalhasse, convocaram algumas equipes para isolar o local, para retirar
o lixo daquela região. A equipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear chegou até Goiânia. Aqueles rejeitos foram retirados, foram deslocados para uma outra região, mas as pessoas continuaram a se sentir mal, e várias pessoas, né? Na verdade, nesse momento, hoje em dia, ainda não dá para ter uma noção exata de quantas pessoas foram contaminadas, mas acredita-se que foram milhares de pessoas. E aí essas pessoas foram levadas para o Estádio Olímpico, fica no centro da cidade, onde as equipes da CENEM fazia a medição da radiação, separava essas pessoas em grupos de acordo com a quantidade de radiação. Algumas foram internadas imediatamente nos hospitais, levadas inclusive para o Rio de Janeiro, os casos mais graves de contaminação. Outras pessoas eram levadas para alguns albergues, né? Ficaram em isolamento. E neste momento, né, começaram a acontecer ali as primeiras mortes, e a notícia do real problema começou a se espalhar. Inclusive, várias equipes de outros países, de jornalistas, começaram a chegar até Goiânia, né, noticiando esse problema. E a falta de conhecimento da população, aliada à negligência mesmo do Estado, fez com que houvesse uma onda de preconceito em relação a Goiás. Inclusive, quando os corpos de alguns dos mortos no Rio de Janeiro chegaram, a população recebeu o cortejo fúnebre mesmo a pedradas. É uma situação até hoje muito, muito traumática, né, aqui em Goiás. Foi construído um centro, né, para armazenar esses rejeitos radioativos na cidade de Abadia de Goiás, que é próxima a Goiânia. Acredita-se que foram mais de 13 toneladas de rejeitos radioativos enterrados nesse depósito subterrâneo da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em Abadia. E, infelizmente, muitas das vítimas desse acidente, elas continuam sem amparo, sem assistência até hoje. Em 1996, os médicos que eram responsáveis pela clínica abandonada, né, que eram Orlando Teixeira, Criseide de Castro e Carlos Bezerril, eles e o físico nuclear, que era o Flamarion Goulart, eles foram condenados por homicídio culposo. 3 anos depois deles terem sido condenados e presos, eles ficaram no regime semiaberto. As penas deles foram trocadas ali por serviços comunitários. A CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que deveria ter fiscalizado, né, esse aparelho, deveria saber onde esse aparelho estava, né, e impedir ali que ele fosse aberto, foi condenada a prestar assistência médica às vítimas e aos parentes, né, da contaminação. E o governo de Goiás, juntamente com a CNEM, também foram obrigados a pagar uma série de indenizações a essas vítimas. No entanto, não existe, ainda existem, né, pessoas que foram vítimas, que ficaram doentes, né? A gente vê que os efeitos da radiação, eles foram sentidos ali a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Até hoje existem pessoas que estão, né, que são ou sobreviventes de doenças causadas por essa exposição à radiação, mas que não receberam assistência adequada do Estado. Então, é uma situação muito, muito terrível, muito traumática aqui em Goiás ainda até hoje, apesar de já terem 30 anos desse acontecimento. Bem, Felipe, já que a gente citou, né, o Tocantins, vamos falar da emancipação de um dos estados mais novos da federação, né? Vai completar ano que vem 30 anos. Isso, e nessa, né, na Constituição da Redemocratização, né, nós tivemos aí a separação, a emancipação de Goiás, né, com a criação do estado do Tocantins, né? Hoje, Goiás tem cerca de 340 mil quilômetros quadrados, o 7º maior estado da federação. Sua população bate na casa dos 7 milhões de pessoas, vai ser 6 milhões e 900 mil, é o 12º mais populoso. A maior cidade é Goiânia, né, que a Goiânia propriamente dita tem 1,5 milhão de habitantes, mais 700 mil da zona metropolitana. O PIB do estado é de 75 bilhões de reais, o 16º maior PIB, e o PIB per capita fica na casa de 12.500 reais, o 13º maior PIB.
Felipe, qual que é a dica para os nossos ouvintes que queiram conhecer mais sobre Goiás? Isso, a minha dica vai ser uma dica, não vou dizer no escuro, mas é uma dica para ser alternativa, né? Vocês vão pegar o trocadilho. Mas é uma coleção da Editora Alternativa, que é uma coleção que se chama justamente Histórias de Goiás, né? Escrito por historiadores, historiadoras, cientistas políticos, sociólogos, enfim, sobre a formação de Goiás, sobre o estado de Goiás, então, sobre a região, né, de Goiás. Então, a minha dica vai acabar sendo um pouco mais vaga, mais ampla, que é essa coleção Histórias de Goiás, da coleção alternativa, para quem quiser saber mais, seja por ser de Goiás, seja por interesse, curiosidade, enfim, né? Então, tem vários livros, tá? Estou recomendando aqui a coleção no geral, e aí cada um vê uma temática que lhe agrade mais, enfim. Então, minha dica é essa. Bem, a minha dica é, também sendo intelectualmente honesto, o único contato que eu tive com o estado de Goiás foi visitar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então essa é a minha dica. Acho que eu conheço muito pouco do território brasileiro, até por uma questão de custos, né? Viajar para as regiões norte e nordeste do Brasil não é acessível. Mas quando eu estive lá no Centro-Oeste, tive a oportunidade de conhecer esse parque. Eu achei um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. Então fica a dica, principalmente ali ficar hospedado na Vila de São Jorge, que foi onde eu acabei me hospedando. Então essa é a minha dica. Visitem o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e comam também frango com pequi, que é uma delícia. Felipe, considerações finais? Apenas mandar aqui, como sempre, um abraço, quem nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos compartilha. Agradecer a Natália pelo seu apoio, tanto no roteiro quanto pelas suas participações. E gostaria de deixar muito claro que eu não tenho nada a ver com o que vocês vão ouvir agora. Tá? Não tenho nada a ver com a escolha da música de encerramento. Bem, Goiás, né, é terra de muitos artistas aí da música brasileira. Pode citar o Odair José, o Léo Jaime, que foi uma surpresa pra gente aqui no estúdio. Também tem um dos principais festivais de música independente que acontecem lá em Goiânia, que é o Bananada, que está próximo de completar aí 20 anos. Mas, claro, Goiás é muito identificada com a música sertaneja, né? Principalmente essa vertente mais recente que ficou conhecido como o sertanejo universitário. Então a gente vai encerrar com uma música que faz homenagem à Goiânia, né? Que foi a desculpa, né, para a gente fazer esse podcast por conta da efeméride. Então vamos ouvir aí Rumo a Goiânia, de autoria de Paiva, né? É o nome do compositor, e que ficou conhecido no Brasil inteiro pelo volume 11 de Leandro e Leonardo, né? Eles eram muito criativos para dar o nome dos discos. Então, o primeiro disco foi Leandro e Leonardo, o segundo, Explosão de Desejos, daí vieram mais 10 discos com o nome de Leandro e Leonardo. O último justamente é esse, a 11ª edição de 1997. Depois foi lançado Um Sonhador, já com a morte do Leandro, em 98. Então o Leandro e Leonardo foi o último disco lançado em vida do Leandro. Então a gente vai encerrar com Rumo a Goiânia, que é a 4ª música deste álbum. É noite, o carro está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera.
A saudade já não cabe no meu coração. Grudada como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás. Em Tumbiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Esses olhos relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia.